As portas de vidro que levavam ao jardim estavam entreabertas, deixando escapar o som suave das folhas dançando ao vento. Minha cabeça ainda fervilhava com a discussão que tive com Leonardo. Era uma briga pequena, insignificante, mas suficiente para deixar uma tensão no ar. Ele parecia indiferente, focado em seu celular como se nada tivesse acontecido, enquanto eu sentia a inquietação crescer no peito. Não queria brigar mais. Precisava de um momento para mim. Vou sair por um instante, disse, sem realmente esperar uma resposta. Leonardo apenas murmurou algo sem tirar os olhos da tela. Segui para o jardim, respirando fundo na tentativa de encontrar algum conforto. O jardim era o nosso lugar. Cada flor, cada arbusto, tinha uma memória, uma história nossa. Caminhar ali costumava ser terapêutico, mas, naquela tarde, a sensação era diferente. O ar parecia pesado, como se algo estivesse fora do lugar. Minhas mãos estavam geladas, e o vento parecia mais cortante do que deveria. Enquanto percorria o caminho de pedras, ouvi uma voz ao longe. Não era incomum Leonardo falar ao telefone, mas algo na forma como ele falava me chamou a atenção. Sua voz estava firme, quase fria, diferente do tom que ele usava comigo. Curiosa e, ao mesmo tempo, hesitante, dei alguns passos em direção ao som. Você sabe que ela nunca vai descobrir. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Por um instante, o mundo ao meu redor pareceu parar. Senti minhas pernas fraquejarem, e precisei me apoiar em um tronco para não cair. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como um sino ensurdecedor. Quem era ela? E o que eu não descobriria? Minha respiração ficou pesada, e um nó se formou na minha garganta. Queria ir embora, fugir daquele momento. Mas, ao mesmo tempo, minhas pernas não se moviam. Eu não conseguia pensar, falar ou agir. Só conseguia ouvir o eco da voz de Leonardo, agora abafada pelo vento. Ele continuou falando, mas o sangue pulsava tão alto nos meus ouvidos que não consegui captar o resto da conversa. Senti as primeiras lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não sabia exatamente o que aquilo significava, mas uma coisa era certa, algo estava muito errado. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Não podia ficar ali, não naquele momento. Reuni toda a força que tinha e me afastei devagar, certificando-me de que ele não me notaria. Cada passo parecia pesar uma tonelada, e o som das folhas sob meus pés parecia um alarme que ele poderia ouvir a qualquer momento. Quando finalmente alcancei a casa, fechei a porta com cuidado, como se quisesse evitar que qualquer som escapasse. Encostei-me à madeira, tentando acalmar o turbilhão em minha mente. Olhei ao redor, buscando algo familiar para me ancorar, mas o que antes era conforto agora parecia estranho, vazio. Ainda sem entender o que aquelas palavras significavam, eu sabia de uma coisa: minha vida acabará de mudar. Entrei em casa tentando parecer calma, mas por dentro estava uma bagunça. Cada passo que dava parecia ecoar pela sala, e minha mente não conseguia se desprender do que tinha acabado de ouvir. Leonardo estava lá fora, ainda ao telefone. Imaginei seu rosto sério enquanto falava aquelas palavras, e isso me fez estremecer. Sentei-me no sofá da sala, mas não conseguia ficar parada. Minhas mãos tremiam levemente, e 1 milhão de perguntas giravam na minha cabeça. Quem era ela? O que ele nunca queria que eu descobrisse? Era uma traição? Um segredo de família? Quanto mais pensava, mais as dúvidas me sufocavam. Quando Leonardo entrou, agi no automático. Ele parecia normal, talvez até mais tranquilo do que de costume, e isso só aumentava a sensação de que algo estava errado. Você está bem? Ele perguntou, enquanto tirava o paletó e deixava no encosto da cadeira. Sua voz soava genuína, mas eu já não sabia se podia confiar. Sim, só precisava de um tempo para pensar, respondi, forçando um sorriso. Ele pareceu satisfeito com a resposta e foi até a cozinha pegar algo para beber. Enquanto ele estava ocupado, observei seus movimentos, tentando decifrar alguma pista, algum traço de culpa. Mas ele parecia tão natural, tão despreocupado, que me fazia questionar se eu estava imaginando coisas.
No entanto, não era algo que eu podia simplesmente ignorar. Mais tarde, decidi ligar para Júlia, minha melhor amiga. Se alguém podia me ajudar a pensar com clareza, era ela. Contei o que tinha ouvido, tentando organizar os detalhes sem deixar escapar o quão nervosa eu estava. Talvez você esteja tirando conclusões precipitadas, Isa. Júlia sugeriu, com o tom tranquilizador de sempre. Pode ser algo de trabalho ou alguma coisa que não tem nada a ver com você. Mas o jeito que ele falou, Júlia, não parecia algo simples. Ele estava escondendo algo, tenho certeza. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de suspirar. Você sabe que eu sempre digo para confiar no seu instinto. Mas antes de fazer qualquer coisa, talvez você devesse observar mais. Não confronte Leonardo agora. Espere. Veja se há mais alguma coisa. Concordei, mesmo que a ideia de esperar fosse insuportável. Passei o resto da noite fingindo que estava tudo normal. Leonardo conversava comigo sobre assuntos triviais, como o jantar no fim de semana e as flores do jardim. Sua tranquilidade parecia tão cruel diante do que eu sentia. Quando fomos dormir, ele adormeceu quase instantaneamente. Eu, por outro lado, fiquei olhando para o teto, relembrando cada detalhe da conversa que ouvi. A dúvida estava plantada, e, naquele momento, começou a crescer como uma raiz que se infiltrava em cada canto da minha mente. A manhã chegou arrastando a mesma sensação de inquietação. Leonardo saiu cedo para o trabalho, como de costume, deixando um beijo leve na minha testa antes de partir. Não pude evitar pensar se aquele gesto, que sempre considerei genuíno, agora escondia algo mais profundo. Assim que a porta se fechou, me senti invadida por uma estranha mistura de alívio e vazio. Passei um tempo andando pela casa, tentando me distrair com tarefas simples, mas tudo parecia mecânico. Minha mente insistia em voltar para o momento no jardim e para as palavras que ouvi. A dúvida era insuportável. Decidi que precisava descobrir mais. Peguei o celular de Leonardo no criado mudo. Eu nunca havia invadido sua privacidade antes, mas naquela manhã parecia que não tinha outra escolha. Suas mensagens estavam organizadas como sempre, mas algo chamou minha atenção, um nome. Carolina. Abri a conversa com as mãos trêmulas. Não havia nada muito suspeito à primeira vista. Algumas trocas de mensagens sobre encontros necessários e coisas a resolver. Pareciam profissionais, mas não completamente. Havia algo no tom que me deixou desconfiada, algo que não consegui ignorar. Quem era Carolina? Minha cabeça fervilhava com teorias, mas não encontrei nada mais concreto. Continuei vasculhando, passando pelos e-mails e fotos, mas, antes que pudesse ir mais longe, o telefone vibrou em minhas mãos. Era uma mensagem nova, e o nome de Carolina apareceu na tela. Podemos nos encontrar para discutir aquilo? É importante. Meu coração acelerou. Aquilo parecia ter um significado mais profundo, mas eu ainda não sabia o que exatamente. Decidi tirar uma foto da tela com meu próprio celular, apenas para ter uma prova. Não sabia ao certo o que faria com aquilo, mas, por precaução, precisava guardar. Enquanto segurava o celular, uma onda de culpa me atingiu. Sempre confiei em Leonardo. Nunca imaginei que um dia estaria bisbilhotando suas mensagens. Mas agora parecia inevitável. Coloquei o celular de volta no lugar com cuidado, tentando deixar tudo exatamente como estava. Mais tarde, enquanto almoçava sozinha, não consegui evitar ligar novamente para Júlia. Expliquei o que havia encontrado, sem omitir nenhum detalhe. Carolina? Quem é essa? Júlia perguntou, parecendo tão confusa quanto eu. Não sei. Nunca ouvi ele mencioná-la antes, mas algo nessa conversa não parece certo. Você tem que tomar cuidado, Isa. Pode ser algo sério, mas também pode ser apenas trabalho. Não se precipite. Mesmo depois de desligar, as palavras de Júlia ficaram comigo. Asterisco não se precipite, asterisco mas como não? Tudo em mim gritava que havia algo errado. Decidi que precisava de mais evidências antes de fazer qualquer acusação.
À noite, Leonardo voltou para casa sorridente, como se o dia tivesse sido leve. Ele me abraçou e perguntou como havia sido meu dia, mas eu mal consegui responder. Cada vez que ele falava, eu tentava buscar pistas, sinais, qualquer coisa que me dissesse a verdade. Eu estava presa em um jogo que nunca quis jogar. E sabia que ele tinha acabado de começar. Naquela manhã, ao olhar para Leonardo, me perguntei se ele percebia como estava me afetando. Ele falava comigo com a mesma ternura de sempre, mas agora eu questionava cada palavra, cada gesto. Quem era aquele homem que até poucos dias atrás parecia ser o amor da minha vida? Depois que ele saiu para o trabalho, decidi que precisava de respostas. Júlia me incentivava a esperar, mas a espera estava me consumindo. Resolvi começar pelo que estava ao meu alcance, ela. Carolina. A mulher cujo nome agora ecoava em minha mente como uma sombra inquietante. Abri as redes sociais, digitando o nome que vi nas mensagens. Não demorou para encontrar um perfil que parecia ser dela. Uma mulher elegante, de sorriso cativante e aparência impecável. Cada foto parecia cuidadosamente planejada, como se ela quisesse mostrar ao mundo que estava no controle de tudo. Passei horas analisando cada detalhe. Ela postava sobre eventos, viagens, encontros. Algumas publicações eram recentes e me deram um estalo. Carolina mencionava lugares onde Leonardo também estivera nas últimas semanas. Coincidência? Ou algo mais? Meu coração batia forte, e eu mal conseguia raciocinar. Peguei o celular e liguei para Júlia. Contei o que havia descoberto, esperando que ela dissesse algo que me ajudasse a organizar meus pensamentos. Isa, pode ser coincidência. Não tem como ter certeza só com isso. Você sabe como as redes sociais podem parecer enganosas, disse ela, tentando me acalmar. Mas por que ele nunca mencionou essa mulher? Júlia, você acha mesmo que é normal? Eu sinto que tem algo errado. Ela ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Acho que você precisa conversar com ele. Não vai adiantar continuar assim, Isa. Você está se desgastando demais. As palavras dela me acertaram em cheio. Talvez ela estivesse certa. Mas como eu poderia confrontar Leonardo sem provas concretas? Eu ainda não estava pronta para arriscar, não enquanto havia tantas perguntas sem respostas. À noite, durante o jantar, tudo parecia igual, mas, para mim, nada mais era o mesmo. Leonardo falava sobre o trabalho, sobre uma viagem que precisaria fazer em breve. Meu estômago embrulhou ao pensar na possibilidade de Carolina estar envolvida. Forcei um sorriso e fingi estar interessada, mas minha mente estava em outro lugar. Depois do jantar, enquanto ele assistia à TV, me sentei ao lado dele. Ele passou o braço em volta dos meus ombros, como sempre fazia, mas em vez de me sentir segura, a sensação era de uma farsa. Eu queria tanto acreditar que tudo estava na minha cabeça, que aquelas dúvidas não passavam de um grande mal-entendido. No entanto, enquanto ele sorria e fazia piadas, eu sentia que a distância entre nós só crescia. O Leonardo que eu pensava conhecer estava cada vez mais distante, escondido por trás de uma máscara que, a cada dia, parecia mais difícil de decifrar. Na manhã seguinte, Leonardo saiu mais cedo do que o habitual, dizendo que tinha uma reunião importante. O beijo rápido na testa e o sorriso casual me incomodaram mais do que eu gostaria de admitir. Assim que ele fechou a porta, peguei minha bolsa e decidi que era hora de descobrir mais. A mensagem de Carolina que havia registrado no celular não saía da minha cabeça. Podemos nos encontrar para discutir aquilo? O tom implícito de urgência me fez imaginar cenários terríveis. Liguei para Júlia, que, a contragosto, concordou em me acompanhar até o café onde eu sabia que Leonardo se reunia com ela. Chegamos meia hora antes do horário em que ele geralmente fazia suas reuniões. Escolhemos uma mesa discreta, no canto, de onde podíamos observar sem sermos notadas. Júlia estava tensa, mas tentava me tranquilizar. Eu, por outro lado, não conseguia esconder a mistura de nervosismo e adrenalina que tomava conta de mim. Pouco depois, vi Leonardo entrar. Ele parecia calmo, como sempre,
mas algo na sua postura me chamou a atenção. Ele não estava vestido como para uma reunião de trabalho. Logo em seguida, Carolina apareceu. Assim que se cumprimentaram, meu estômago revirou. Eles trocaram um abraço que parecia familiar demais para ser apenas profissional. Observei em silêncio, cada segundo me parecendo uma eternidade. Eles conversaram por um tempo, e embora não pudesse ouvir o que diziam, as expressões de ambos eram sérias. Carolina parecia gesticular com intensidade, enquanto Leonardo a ouvia atentamente, às vezes balançando a cabeça. Isa, tem certeza de que quer continuar com isso? Júlia perguntou, baixinho, tentando me tirar daquele transe. Eu preciso, Júlia. Eu preciso saber o que está acontecendo. Depois que eles saíram do café, decidi agir. Não sei de onde tirei coragem, mas segui Carolina até o estacionamento. Júlia ficou para trás, surpresa com minha atitude impulsiva. Chamei seu nome antes que ela entrasse no carro. Carolina se virou, confusa, mas manteve uma postura calma. Você é Carolina, certo? Perguntei, com a voz mais firme do que esperava. Sim, sou eu. E você é? Isabela. A noiva do Leonardo. Por um breve momento, vi algo passar pelo rosto dela. Não era surpresa, mas uma espécie de desconforto. Ela respirou fundo antes de responder. Olha, Isabela, acho que não é apropriado termos essa conversa aqui. Então onde seria? Porque acho que você sabe exatamente quem eu sou e o que estou sentindo agora. Ela hesitou, mas acabou concordando em conversar. Fomos para um canto mais reservado, e Carolina explicou que conhecia Leonardo há anos, muito antes de ele me conhecer. Disse que eles tinham assuntos pendentes a resolver, mas garantiu que não havia nada romântico entre eles. Você não precisa se preocupar, Isabela. Ele te ama, disso eu tenho certeza. Mas há coisas que ele nunca conseguiu deixar para trás, coisas que precisam ser resolvidas. Suas palavras eram vagas, mas me deixaram ainda mais intrigada. O que exatamente eram essas coisas? Por que Leonardo nunca falou sobre ela? Carolina parecia sincera, mas eu não sabia se podia confiar. Voltei para casa ainda mais confusa. A dúvida agora era maior do que antes, e eu sentia que estava cada vez mais presa a um labirinto sem saída. Passei a noite inteira em claro. As palavras de Carolina martelavam na minha mente, repetindo-se como um disco quebrado. Asterisco, há coisas que ele nunca conseguiu deixar para trás. Asterisco, o que isso significava? Que tipo de segredo poderia ser tão grande a ponto de ser escondido de mim, mas discutido com ela? Leonardo chegou tarde, com um sorriso cansado e a mesma tranquilidade de sempre. Ele comentou algo sobre o dia cheio no trabalho, mas eu mal conseguia ouvir. Minhas respostas eram automáticas, e eu só queria que ele fosse dormir. Quando ele finalmente apagou a luz do quarto e sua respiração se tornou estável, levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Eu precisava de respostas. Não sabia o que estava procurando, mas algo me dizia que devia começar pelos lugares onde ele guardava as coisas mais pessoais. Caminhei até a biblioteca da casa, um cômodo que Leonardo adorava e onde passava boa parte do tempo. Suas prateleiras eram organizadas com precisão, mas, naquela noite, parecia um labirinto que escondia segredos. Enquanto vasculhava entre os livros, minha mão esbarrou em um caderno antigo, escondido atrás de alguns volumes mais grossos. Era um diário, reconheci imediatamente pela encadernação simples. O nome de Leonardo estava escrito na capa com sua caligrafia inconfundível. Meus dedos tremiam ao abrir a primeira página. Parte de mim hesitava em invadir sua privacidade desse jeito, mas a outra parte, dominada pela necessidade de entender, ignorava qualquer culpa. As primeiras entradas eram comuns, sobre trabalho, viagens e reflexões cotidianas. Mas conforme folheava, algo mais profundo começou a aparecer. Em uma página, ele falava sobre Carolina. Sobre como ela havia sido importante em sua vida e sobre o que ele descrevia como um erro irreparável que os separou. Meu coração acelerava a cada linha, enquanto tentava decifrar o que aquilo significava.
Não havia menção de datas, mas era claro que ele ainda carregava as marcas daquele passado. Continuei lendo e me deparei com uma passagem que mencionava algo sobre um acordo. A caligrafia estava mais apressada, quase legível, mas o tom das palavras era carregado de arrependimento. Leonardo falava sobre uma promessa feita a Carolina, algo que ele jamais conseguirá cumprir. Às vezes, me pergunto se estou realmente livre para seguir em frente ou se essas correntes invisíveis sempre me acompanharão. Fechei o diário com força, como se aquelas palavras fossem um veneno. Meus olhos ardiam, e minha respiração estava pesada. Quem era realmente o homem com quem eu estava noiva? E por que ele nunca me contou sobre essa parte de sua vida? Coloquei o diário de volta no lugar com cuidado, tentando deixar tudo como estava. Minha mente estava a mil, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que parecia cada vez mais complicado. Carolina havia dito que não havia nada romântico entre eles, mas as palavras de Leonardo contavam outra história, uma história cheia de arrependimentos e segredos. Voltei para o quarto em silêncio e deitei ao lado dele. Enquanto o observava dormir, senti uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Não sabia como, mas algo me dizia que a verdade completa estava prestes a vir à tona. Acordei naquela manhã com um peso insuportável no peito. As palavras do diário de Leonardo ainda ecoavam na minha mente. Cada página que li me trouxe mais perguntas do que respostas, e agora, mesmo sabendo que Carolina tinha um papel importante no passado dele, eu ainda não conseguia entender o que tudo isso significava para o presente. Levantei-me com cuidado, tentando não acordá-lo. Leonardo parecia tão tranquilo enquanto dormia, mas eu sabia que aquela calma escondia um universo de segredos que ele não estava disposto a compartilhar comigo. A casa estava silenciosa, mas meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Peguei meu celular e liguei para a Júlia. Precisava vê-la. Precisava conversar com alguém que pudesse me ajudar a colocar os pensamentos no lugar. Ela concordou em me encontrar no café de sempre, onde tínhamos passado incontáveis tardes rindo e compartilhando histórias. Mas, naquela manhã, a leveza de outros tempos estava ausente. Quando cheguei, Júlia já estava lá, mexendo na xícara de café com um olhar preocupado. Sentei-me em frente a ela, e por alguns segundos ficamos em silêncio. Ela sabia que algo estava errado. Isa, o que aconteceu? Você está com uma cara péssima, disse ela, tentando aliviar o clima com um sorriso fraco. Júlia, eu preciso saber. Você conhece Carolina? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por um momento, o rosto dela ficou pálido. Ela desviou o olhar, mexendo novamente na xícara como se estivesse buscando tempo para responder. Aquele gesto foi suficiente para que eu soubesse a verdade. Você sabe de algo, não sabe? Júlia, pelo amor de Deus, me diga a verdade. Ela suspirou profundamente antes de finalmente olhar para mim. Isa, eu não queria me envolver nisso. Achei que não era o meu lugar. Júlia, não era o seu lugar. Eu sou sua melhor amiga. Como você pode esconder algo assim de mim? Minha voz estava mais alta do que eu pretendia, e algumas pessoas ao redor olharam curiosas. Calma, Isa. Eu não sabia tudo, só algumas coisas. Leonardo mencionou Carolina uma vez, anos atrás. Ele disse que ela fazia parte do passado dele, que eles tinham uma conexão complicada. Eu nunca pensei que isso ainda fosse um problema. Mas por que ele nunca me contou? Por que você nunca me contou? Porque ele disse que estava resolvido. Ele me garantiu que Carolina não era mais parte da vida dele. Eu achei que ele estava sendo sincero. Eu só queria proteger você. As palavras dela me atingiram como um soco. Júlia sabia de Carolina o tempo todo, mas escolheu guardar esse segredo. Parte de mim queria explodir de raiva, mas outra parte sabia que ela estava tentando me poupar. Isa, escute. Se isso está te corroendo, você precisa falar com Leonardo. De verdade. Confrontá-lo. Não adianta continuar tentando juntar os pedaços sozinha. Fiquei em silêncio, absorvendo as palavras dela. Júlia estava certa.
Eu precisava encarar Leonardo, mas não sabia se estava pronta para ouvir a verdade. Quando saí do café, sentia que algo dentro de mim havia mudado. A confissão de Júlia era a última peça que faltava para me empurrar em direção ao confronto inevitável. E eu sabia que, depois disso, nada seria como antes. A noite chegou, trazendo consigo o peso de todas as dúvidas que carreguei durante o dia. Leonardo entrou em casa com a mesma tranquilidade de sempre, falando sobre o trabalho, mas suas palavras mal alcançavam meus ouvidos. Meu coração estava acelerado. Sabia que não podia mais adiar o confronto. Esperei até que ele terminasse o jantar e se acomodasse no sofá, o lugar onde sempre dizia se sentir mais confortável. Minha mente estava tomada por uma mistura de medo e determinação. Peguei um copo d'água apenas para ter algo nas mãos, mas logo percebi que as minhas tremiam. Não havia mais volta. Leonardo, preciso falar com você. No jardim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, e ele me olhou surpreso. Ele hesitou por um momento, mas acabou concordando, se levantando lentamente. O ar fresco do jardim parecia carregar uma tensão invisível. As luzes suaves iluminavam as flores que eu costumava amar, mas, naquela noite, a beleza daquele lugar não me trazia nenhum conforto. Leonardo parou ao meu lado, e seus olhos buscavam os meus com curiosidade, mas também com um traço de preocupação. O que houve, Isa? Você está estranha nos últimos dias. Respirei fundo. Leonardo, quem é Carolina? O impacto da pergunta foi imediato. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes que ele recobrasse a compostura. Ele cruzou os braços, como se quisesse se proteger. Carolina? Por que está perguntando sobre ela? Porque eu sei que ela não é apenas alguém do seu passado. Sei que vocês têm se encontrado, que ainda há algo entre vocês. E eu quero saber o que é. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Isa, não é o que você está pensando. Carolina foi importante para mim, sim, mas isso foi há muito tempo. Não tem nada entre nós agora. Então por que vocês ainda se encontram? Por que você nunca me contou sobre ela? Por que tem tanto mistério em torno disso? Minha voz estava carregada de emoção, e as lágrimas já ameaçavam cair. Leonardo suspirou profundamente antes de finalmente falar. Carolina era minha noiva antes de te conhecer. Nós íamos nos casar, mas as coisas deram errado. Não foi só por causa dela, foi por minha causa também. Ela foi embora, e eu pensei que nunca mais a veria. Mas, há algum tempo, ela voltou, dizendo que precisávamos resolver algumas pendências do passado. E essas pendências são tão grandes que você não podia me contar. Leonardo, eu sou sua noiva. Eu tinha o direito de saber. Eu só queria te poupar, Isa. Não queria que esse passado afetasse o nosso presente. E agora? Esse segredo está destruindo tudo o que temos. Minha voz se quebrou no final, e eu precisei me segurar para não desabar ali mesmo. Ele deu um passo na minha direção, tentando me tocar, mas eu recuei. Não sabia mais se podia confiar nele. O homem que estava na minha frente parecia tão diferente daquele que eu conheci, e isso partia meu coração. Isa, eu te amo. Isso é a única coisa que importa. Carolina não tem lugar no meu coração, só você. Mas, naquele momento, as palavras dele pareciam vazias. As dúvidas que vinham crescendo dentro de mim agora eram como uma muralha que nos separava. E eu não sabia se ele ainda seria capaz de derrubá-la. Passei a noite inteira revirando as palavras de Leonardo na minha mente. Por mais que ele afirmasse que Carolina fazia parte de um passado encerrado, eu não conseguia ignorar o fato de que ele escondeu isso de mim. A confiança que tínhamos parecia agora algo frágil, prestes a se despedaçar com o menor toque. Leonardo tentou conversar comigo pela manhã, mas eu não tinha forças para enfrentá-lo de novo. Fingi estar ocupada, mergulhei em pequenas tarefas pela casa e evitei contato. Ele parecia entender minha distância, mas isso não diminuiu sua frustração. Isa, eu te amo.
Eu faria qualquer coisa para que você confiasse em mim novamente, ele disse, antes de sair para o trabalho. Suas palavras me atingiram em cheio, mas, ao mesmo tempo, soavam como uma tentativa desesperada de consertar algo que já estava além do reparo. Sozinha, me sentei no sofá com um café que esfriava sem que eu tocasse. Eu sabia que estava diante de uma escolha impossível: continuar ao lado de Leonardo, tentando reconstruir o que foi destruído, ou dar um passo para longe e aceitar que, talvez, o amor não fosse suficiente para sustentar tudo. Liguei para Júlia mais tarde. Precisava de alguém para me ouvir, mesmo que ela não tivesse todas as respostas. Quando contei o que havia acontecido, ela suspirou profundamente do outro lado da linha. Isa, você está carregando um peso enorme. Ninguém pode decidir isso por você, mas acho que precisa se perguntar se consegue seguir em frente com ele, mesmo depois de tudo isso. Você consegue confiar nele novamente? Era uma pergunta simples, mas impossível de responder. A imagem de Leonardo no jardim, tentando justificar suas ações, ainda estava fresca na minha mente. Eu queria acreditar nele, mas a sombra de Carolina parecia pairar entre nós como um lembrete constante de tudo o que foi escondido. À noite, Leonardo voltou para casa com um buquê de flores, algo que ele fazia sempre que queria me agradar. Ele sorriu, mas seu olhar carregava uma mistura de esperança e medo. Podemos conversar? Ele perguntou, estendendo as flores para mim. Aceitei o buquê, mas permaneci em silêncio por alguns segundos antes de assentir. Sentamos no sofá, lado a lado, mas a distância emocional entre nós parecia um abismo. Isa, eu sei que te machuquei. Sei que escondi coisas que não deveria, mas nunca foi minha intenção te magoar. Eu só queria proteger o que temos. Leonardo, proteger como? Mantendo segredos? Como eu posso acreditar em você agora, depois de tudo isso? Ele segurou minhas mãos, seus olhos cheios de sinceridade. Porque eu estou aqui, disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Me diga o que eu posso fazer, e eu farei. Meu coração se apertou. Parte de mim queria perdoá-lo, queria acreditar que poderíamos superar aquilo. Mas outra parte sabia que, sem confiança, seria impossível construir algo sólido novamente. Eu preciso de tempo, Leonardo, finalmente disse, minha voz quase um sussurro. Preciso de tempo para entender se ainda somos capazes de seguir em frente juntos. Ele assentiu lentamente, soltando minhas mãos com relutância. Eu te amo, Isa. E vou esperar o tempo que for necessário. Enquanto ele se afastava, senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Sabia que a decisão que estava tomando não seria fácil, mas era a única coisa que eu podia fazer para tentar encontrar clareza em meio ao caos. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado. Leonardo e eu convivíamos na mesma casa, mas evitávamos conversas profundas. Ele respeitou minha necessidade de espaço, mas isso não tornava a distância menos dolorosa. Cada gesto dele parecia uma tentativa silenciosa de reconciliação, mas eu ainda não sabia se podia retribuir. Passei muito tempo sozinha, tentando processar tudo o que havia acontecido. As flores no jardim, que antes simbolizavam momentos de felicidade, agora pareciam me observar com indiferença, como testemunhas mudas da minha confusão. Caminhar entre elas me ajudava a pensar, mas as respostas continuavam fugindo. Numa tarde, sentei-me no banco do jardim com o diário de Leonardo em mãos. Não havia mais nada nele que eu não tivesse lido, mas as palavras ainda pesavam como um lembrete de que havia um lado dele que eu nunca conheci completamente. Porém, entre as linhas de arrependimento e dúvida, percebi algo que antes havia ignorado: ele nunca escreveu nada que diminuísse o amor por mim. Júlia me visitou naquele dia, trazendo um bolo e um sorriso que não consegui retribuir. Conversamos por horas, e eu despejei cada pensamento, cada medo, cada pedaço de indecisão. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse: Isa, nenhuma relação é perfeita. Mas a decisão de continuar ou não depende de uma coisa: você acredita que o amor de vocês vale o esforço de recomeçar? A pergunta dela me acompanhou pelo resto da noite. Depois que ela foi embora, sentei-me na sala e esperei Leonardo voltar.
Quando ele entrou pela porta, me observou com cautela, como se estivesse avaliando meu humor antes de falar qualquer coisa. Podemos conversar? Perguntei, antes que ele dissesse qualquer coisa. Ele se sentou ao meu lado, visivelmente nervoso. Respirei fundo e, pela primeira vez em dias, olhei nos olhos dele com a clareza que tanto busquei. Leonardo, você errou. Escondeu coisas de mim, e isso quebrou a confiança que tínhamos. Mas eu também sei que a vida não é preto no branco. Todos temos passados, bagagens que nem sempre conseguimos deixar para trás. Ele não respondeu de imediato. Parecia estar escolhendo cuidadosamente cada palavra antes de falar. Isa, eu sei que te decepcionei. Mas o que sinto por você é a única coisa que sempre foi verdadeira, desde o momento em que te conheci. Eu não espero que você me perdoe de imediato, mas quero que saiba que eu farei o que for preciso para reconstruir isso. Eu observei por um longo momento, procurando algo em seus olhos. Não vi mentiras, apenas arrependimento e um amor que parecia tão verdadeiro quanto o que eu ainda sentia por ele. Eu não sei como recomeçar, Leonardo, admiti, deixando que a vulnerabilidade transparecesse. Um passo de cada vez. É tudo o que eu te peço. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era mais pesado, mas carregado de possibilidade. Decidi que não queria jogar tudo fora, que ainda acreditava em nós. E, naquele momento, percebi que talvez o amor não seja perfeito, mas que vale a pena lutar por ele quando existe vontade de ambos os lados. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não foi fácil, mas começamos a criar um novo alicerce. Decidi dar uma chance, não apenas a ele, mas a nós dois. E, aos poucos, as flores do jardim voltaram a parecer vivas, e o silêncio foi preenchido com risos e conversas que me lembravam porque havia me apaixonado por ele. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas, pela primeira vez em semanas, estava disposta a descobrir. O que significa realmente confiar em alguém? Isabela enfrentou a difícil tarefa de decidir entre recomeçar ou deixar para trás uma relação abalada por segredos. Sua jornada nos lembra que o amor verdadeiro é construído, testado e, às vezes, reconstruído, mas nunca sem esforço. E você? O que teria feito no lugar dela? Teria dado uma segunda chance ou seguido em frente, buscando um novo começo? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e explorar outras histórias emocionantes que vão te inspirar. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que toca o coração e nos faz refletir sobre nossas escolhas. Estamos apenas começando.